Saudades recebe com orgulho o respeitado e o querido ator Edwin Luiz. Ele vai contar um pouco da sua trajetória e eu quero começar te agradecendo, viu, Edwin? Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, muito obrigado pela simpatia. Maravilha, obrigado você pelo convite que você me fez. Vamos lá gravar nossa linda entrevista. Vamos lá, vou começar a te apertar aqui, tudo bem? Eu sempre gosto de começar pelo começo, Edwin. Eu gostaria de saber como é que foi que o pequeno Edwin, quando o pequeno Edwin descobriu a arte e qual foi o caminho que ele percorreu para chegar aonde ele está hoje. Olha, você sabe que hoje eu estava pensando uma coisa, hoje não, ontem, estava pensando uma coisa, quando eu falo das responsabilidades que a gente tem na vida, por exemplo, ser capaz ou não de votar com 16, 18, 20 anos, responsabilidade criminal, né? E às vezes falam assim, não, as pessoas não têm maturidade para votar, por exemplo. Para votar, não tem. Um jovem de 16 anos, 18 anos, não tem maturidade. Poxa, mas a gente, né? A gente escolheu uma profissão que talvez a gente vá passar a vida inteira nesta profissão tão cedo. Eu acho um ato de irresponsabilidade, na verdade. Porque eu escolhi essa profissão sem conhecer a profissão. Eu não sabia, eu conhecia o que era o fazer teatro, mas eu não sabia o que era ser profissional de teatro. Todas as vicissitudes que eu iria passar durante a minha vida, todos os bons momentos, os maus momentos, os percalços que a profissão dá, tem. Você imagina hoje, olha que percalço, né? Hoje, estamos parados há 1 ano e 3 meses. Quando é que alguém podia imaginar que a gente ficaria tanto tempo sem poder trabalhar? Não é nem não querer trabalhar, é poder trabalhar. Né? Não podemos. Nem desemprego. Nem desemprego, não é? Não é desemprego. Porque se eu tivesse uma outra profissão qualquer, eu me lembro no começo da pandemia, as pessoas todas paradas, de repente começaram a trabalhar. Eu vejo todo mundo trabalhando, menos os artistas de uma forma geral, né? Que seja de qualquer profissão. Bom, dito isso, eu quero dizer como é que eu comecei a pensar em ser ator. Que ato de responsabilidade foi esse e que ato de responsabilidade dos meus pais de terem falado tudo bem, vai ser artista, numa época que ser artista era sinônimo de uma vida um tanto quanto ou desregrada, ou caótica, ou miserável. Ninguém podia imaginar que um artista pudesse se dar bem na vida e ter uma vida digna dentro da profissão. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu ia ser médico, eu estudei para ser médico. Na época que eu decidi uma profissão qualquer, naquela época existia o científico e o clássico, né? Quem seguia as humanas iria fazer o clássico, e quem ia seguir as exatas faria o científico. Eu fui fazer o científico. Aí, quando eu estava terminando o científico, eu percebi que não era minha praia. Você imagina, esperei 3 anos para decidir que não seria minha praia, porque eu ia prestar exame para medicina, mas eu não curti ver dissecação de cadáver. Não foi uma coisa que eu tenho uma lembrança péssima desse dia. Esse dia foi tenebroso na minha vida. Eu falei, não dá para seguir. Ninguém me avisou, ninguém me disse que eu ia fazer isso, não quero. Aí cheguei para o meu pai e falei, ó, não quero, não quero. E meus pais eram 2 pessoas maravilhosas. Aí mandaram fazer um exame vocacional para ver o que eu podia fazer, porque na época, você é bem mais jovem do que eu, mas eu não sei se você lembra, não existia profissões. Você podia seguir médico, engenheiro e advogado. Era Isso, só o que tinha, isso. né? Aí tinha uns, né, arquiteto, aí o que mais que tinha? Não tinha mais nada para escolher. Professor ainda era respeitado. Professor, ou então fazer exame para trabalhar no Banco do Brasil. Fazer uma prova e Exatamente. trabalhar no Banco do Brasil.
Mas, e professor ganhava muito mal, né? Vamos combinar que professor sempre ganhou mal neste país que a gente vive. É verdade. Aí eu, eu fui fazer eu fui fazer teste vocacional e deu teatro como segunda opção. Primeiro deu arquitetura, mas eu não era bom de matemática, já tinha feito científico e sabia que eu não era bom de matemática. Aí deu teatro. Por que que deu teatro? Eu só tinha visto uma peça de teatro na minha vida. Olha, Então a minha cabeça era tão estava tanto num outro universo que a pessoa que fez o teste ah, viu em mim um potencial grande para ser ator. E aí eu não quis ser ator. Não queria, não queria, porque eu achava que era muito difícil. Como é que eu vou viver fazendo teatro? É uma profissão marginal. E aí eu fui entrando em faculdade, saindo de faculdade, entrando em faculdade, até que um dia eu fiz um cursinho de teatro para ver o que que era isso, e eu gostei, mas não queria ser ator. Me apareceu uma bolsa de estudo para a França, eu fui para a França, e lá, quando perguntavam o que que você faz no Brasil, eu falava, sou ator. Aí fiquei com isso, sou ator, sou ator, sou ator. Quando eu voltei, eu fiz exame na Escola de Arte Dramática em São Paulo. Aí sua entrei, sua cidade natal é São Paulo, né? São Paulo, eu sou da Moca. Opa! Ai, que barato! Sou da Moca. A minha namorada mora na Moca. Olha que barato. Você sabe, você sabe quem é da Moca é muito bairrista, né? Muito, muito. É, a E o gente adora. Luiz é italiano, né? Italiano, E o italiano. Edvin, que também é um nome incomum. Edwin alemão, mas era o Ah, nome do médico da minha família toda. Fizeram uma homenagem a ele. ai, que barato. Olha, é um nome interessante. Bom, e aí lá na França você disse que ganhou uma bolsa que era em que atividade? Não tinha atividade, sabe o que acontece? Eu vou te explicar o que que é. O governo francês, em um determinado ponto da história, percebeu que estava perdendo muito terreno para a cultura americana. Porque a Ah, cultura francesa, na minha época de criança, de jovem, era a civilização a ser seguida. Era, era a língua, o francês era a língua falada nos bons meios, meios acadêmicos, na diplomacia. Mas a cultura americana, na década de 60, 70, começou a vir com tanta força que o governo francês pensou: opa, precisamos ver o que fazer com isso. Aí eles convidavam pessoas jovens do mundo inteiro e se reuniam numa sala e ensinavam a cultura francesa, o francês, para a gente voltar e difundir a cultura francesa. então você teve uma formação bastante interessante nesse sentido, né? E foi lá em Paris? Agora, isso não foi, não era falado para a gente, isso é uma coisa que eu acho que foi, porque Ah, na minha classe tinha gente do mundo inteiro. Tem desde asiáticos do longínquo, da longínqua Ásia, até o Meio Oriente, até a Europa, América Latina inteira, Canadá. Nós éramos 30 alunos de várias. E isso não era só minha turma, tinha outras turmas, com várias nacionalidades. E então, era mas para eu acho que aprender francês e cultura francesa. isso te deu uma bagagem muito interessante, né? Foi Paris? Eu passei 6 meses. Não, foi assim, a minha bolsa era em Nice. Aí Isso. eu fiquei um tempo grande em Nice. Aí, quando eu estava no 8º mês, por aí, eu pedi para ser transferido para Paris, para eu poder conhecer, né? Conhecer. E eles toparam. Aí eu morei nas cidades universitárias, né? Tanto em Nice quanto em Paris, e acabei ficando um bom tempo onde eu conheci tudo, né? Sabe que ano que era isso? Eu fui em outubro de 68. Todo mundo conhece maio de 68, né? Que foi as barricadas na França, o movimento jovem estudantil. Eu vivi tudo isso. Então, você tinha 20 anos, mais ou menos, quando você Eu foi para tinha lá. acho, eu acho que eu fui com 20, voltei com 22, por aí.
Então, a sua formação como ator, então, começou mais tarde do que o comum, né? Todo mundo começa, faz teatro amador um pouco antes. E foi lá na França que você começou a estudar ator, a arte Não, dramática. Foi, não. foi de volta ao Brasil. Eu cheguei num outubro qualquer, Uhum. aí prestei exame em novembro ou dezembro, e aí comecei o ano letivo em 1970. Eu entrei muito bem na EAD. Eu entrei em primeiro lugar. Quer dizer, Tá. aquele rapaz que nunca tinha visto teatro, vi pouquíssimas vezes. Minha família é italiana, da Moca. A veleidade, não tinha veleidade intelectual. Nós éramos sobreviventes. O meu pai, meus tios, minhas tias, todo mundo trabalhava para comprar o pão de cada dia. Nós não tínhamos dinheiro para fazer, ir a teatro, essas coisas todas. Quando muito, um cineminha de vez em quando. Então, é muito interessante a minha vida, porque eu não fui um garoto que fazia teatro no fundo de casa, eu não imitava ninguém, eu não dançava, eu era até meio inibido. Então, na França é que minha cabeça abriu de uma tal forma e eu pensei, se aqui eu estou conseguindo sobreviver com esse dinheirinho eu estou sobrevivendo, eu vou sobreviver como ator. Eu vou conseguir. Aí prestei exame, entrei e fiz uma carreira muito bonita dentro da EAD. Quando foi que a gente diz que foi mordido pelo bichinho? Quando é que, nessa transição, quando é que o bichinho te mordeu? Eu não sei, sabe por quê? Eu me lembro de algumas coisas assim. Uma das coisas que eu me lembro muito bem, eu acredito que quando eu era jovem, estava acontecendo um movimento no mundo muito forte. O movimento hippie, o movimento da contestação, o jovem tendo pela primeira vez espaço para falar o que achava, o que pensava. Foi uma revolução política enorme. Eu me lembro que nessa época eu tinha muita necessidade de chamar atenção. É uma coisa que eu lembro, sobretudo visualmente. Eu me vestia de uma forma muito doida, muito doida. Eu andava na rua e ouvia coisas, a chincalhe, piada, mas era uma coisa que eu vestia, era muito legal, porque eu pegava revistas estrangeiras, isso voltando da França, pegava e mandava construir aquelas roupas, né? Em alfaiate. Eu não comprava roupa eu não comprava roupa em nenhuma loja. Eu tinha, olha o que eu vou falar, gente, é um absurdo isso. É o cúmulo da loucura isso, porque eu nem me reconheço mais nessa pessoa, sabe? Eu não me reconheço. Eu não comprava roupa em loja. Eu tinha camiseiro, eu tinha tricoteira, eu tinha alfaiate, eu tinha sapateiro, tudo era original. Olha que loucura da minha cabeça dos meus pais também de alimentar isso, né? Mas Sim, sim. maravilha. Eu me expressava através do meu corpo, né? Quando eu entrei na EAD, houve uma revolução. Eu não precisava mais fazer isso. Eu não precisava mais atuar na vida. Eu comecei a atuar no palco. E aí se deu uma grande revolução, porque nunca mais, é engraçado, nunca mais eu fui uma pessoa exuberante na vida. Eu deixei tudo para o palco. Então, hoje, há muito tempo, eu percebo que a minha vida onde eu me expresso, onde eu coloco a minha loucura, onde eu me encontro dentro dessa loucura do mundo que é tudo no palco. Na vida, eu sou quieto, sou discreto, eu sou, ah, eu sou uma pessoa extremamente comum no dia a dia. Não, me põe no palco, eu fico outra, eu sou outra pessoa. É outra pessoa. O palco te transforma. Mas totalmente, quem me conhece, eu não sei se você já me viu em teatro, Vi mas uma vez. quem me conhece e me viu em teatro, viu as peças, sobretudo as peças mais loucas que eu fiz, fala, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Sabe onde eu vi você? Eu vi
tango, bolero e tchá-tchá-tchá. Pois é, eu não sou aquela pessoa, não há eu não sou aquela exuberância, não sou. É engraçado isso, Aliás, né? aliás, o texto, a peça é muito engraçada, né? Mas a gente chega lá na peça porque eu acho que aquela peça ela deu uma transformada no meio cultural. E eu te conto por quê mais para frente. E aí, fez a EAD, primeiro trabalho profissional. Qual foi a primeira peça que você considera a primeira peça profissional? Eu tenho aqui, eu não sei se você tem no teu currículo, você sabe quantas peças você fez? Se eu sei quantas eu fiz, umas 40. Eu tenho aqui, sem contar remontagem, porque Tango, Bolero e Tchá-Tchá-Tchá foi remontada, né? Depois. Mas 46, foi 40, 45? 46, 46 se contar, 46. e eu não sei se está tudo aqui. E tem uma que você foi mestre de cerimônia, que, na verdade, não é um espetáculo, foi no tributo da Bárbara Eleodora, né? Você foi mestre de Não, cerimônia. Então, isso não conta. são Isso 45. não conta. 45, mas essa peça que eu fiz do remontagem, foram duas remontagens totalmente diferentes, viu? Ah, Eu é? contaria como peça, porque elas foram feitas 2 anos depois, 10 anos depois. A 10 anos depois. produtor, a produção era totalmente diferente, o figurino era totalmente diferente. Ah, nós melhoramos muita coisa, consequentemente devemos ter piorado algumas também, sem querer, 10 anos depois, né? E eu fiz muita coisa nova. Eu considero, eu não considero remontagem, não. Remontagem é Então, quando você para 6 meses e remonta 10 anos depois, é um trabalho vamos de contar, decorar tudo de novo. vamos voltar às 46, então. Mas tirando essa de mestre de cerimônia, não dá 45? Aí, qual foi a primeira peça que você fez, que você lembra? A Como primeira, não, eu profissional? lembro. Profissional, eu considero duas peças, porque é o seguinte, quando eu saí da EAD, eu fui trabalhar direto com um dos professores da nossa escola, que era um diretor profissional muito conhecido, que era o Silnei Siqueira. Eu fiz uma peça em Santo André. Eu fiz em Santo André uma peça com aquele grupo que pertencia ao Antônio Petrin e à Sônia Guedes. Ah, A gente montou lá em Santo André esta peça, que era quase amadora, mas era profissional. Mas era em Santo André. O que eu considero a minha estreia profissional foi em São Paulo, quando eu fiz uma peça chamada Ensaio Selvagem. Essa eu acho que foi a minha estreia mesmo. Você não tem tá, isso? tá. Tenho aqui. Antes disso, tem Antígone, Os Namorados, O Processo de Joana d'Arc, O Evangelho segundo Não. Zebedeu. Isso tudo é dentro da escola dramática. Ah, tá. Então, as 46 aqui incluem essa, tá? Ensaio Selvagem. Em São Paulo? Foi em São Paulo. Aí foi minha estreia. Aí Tá. porque é importante isso para um jovem ator, né? O que você quer quando você é jovem ator? Você quer um trabalho e que as pessoas vão assistir esse trabalho e falam: Nossa, eu quero esse ator, né? Lá em Sim, Santo sim. André, Santo André não acontecia isso. Então, quando eu estreiei em São Paulo e essa peça, ela tinha, ela tinha um, ela tinha uma aura tão diferenciada que a classe artística inteira, em peso, foi assistir. Eu posso te contar rapidamente. Ela foi montada num café-teatro, num Tá. café-teatro que era o antigo Piolim. O Piolim tinha mudado para cá, a Lena Crespi comprou este outro Piolim e montou um cabaré chamado A Casa de Ilusões, que foi todo decorado, feito para esta peça pelo Hélio Schbauer. Era um vagão de trem, porque a peça se passava num vagão de trem, e o Hélio Schbauer dirigia, que ele não dirigia, ele era um cenógrafo muito conceituado. Então a classe toda foi ver, e sobretudo para ver esse jovem ator, porque já estava todo mundo falando, porque eu peguei o papel em 20 dias, porque seria outro ator que não quis fazer, não pôde fazer. Eu fui Ah, caçado, eu fui caçado dentro do outro Piolim. Aí falou assim: vem cá, vem. Aí quem me te fizeram convidou, essa Petrin? proposta.
Petri Hã? que te convidou? Foi Petri que te convidou? Quem me contou o quê? Quem te convidou foi o Petrin? Não, o Petrin é a primeira peça. O Petrin não tem nada a ver com essa agora. O Ah, tá. Petrin era do grupo da peça O Evangelho segundo Zebedeu. Isso Tá, foi em tá. Santo André. Quando eu voltei, quando eu comecei, acabou a peça lá em Santo André, eu comecei a frequentar o Piolim como todo jovem ator que queria ser visto. E foi aí, no Piolim, que o pessoal do Ensaio Selvagem veio me convidar para fazer. Como um ator tinha, havia um ator que tinha desistido de fazer, eu tive que fazer em 20 dias o papel. E aí, e ganhei o prêmio de melhor ator, sem entender nada da peça. Eu não sabia o que eu estava falando. Eu tinha Juro por vergonha Deus? de dizer, juro por Deus. Nós vivíamos uma época psicodélica, Sim. um universo de ideias. A 74. peça, justamente, a peça foi escrita por um doido de pedra maravilhoso, o Zé Vicente. O Zé Aham. Vicente, um autor maravilhoso. Aí, era em cima das músicas do David Bowie. Ah, era uma história tão louca, onde uma atriz que tinha vivido um último personagem, esta atriz que era eu, tinha vivido o último personagem que ela viveu, tinha sido um homem. Então ela era homem. Ela fazia uma lobotomia nela neste vagão de trem para comprar o Brasil, que era feito em cima meio da Norma Bengel quando ela se autoexilou na Europa. Eu lia e não entendia. E eu tinha vergonha de falar, não estou entendendo, porque Ah, jovem, jovem é marrento, né? uhum. Ah, entendo tudo. Nada, não estava entendendo nada que estava fazendo. E aí eu sempre brinco, né? Ganhei um prêmio de melhor ator numa peça que eu não sabia do que eu estava falando. Mas como é que foi estrear? Como é que foi a sensação de. Porque, como você disse, toda a classe estava lá, você considera a tua primeira peça profissional. Como é que é isso? Como é que é pisar no palco a primeira vez como profissional? Você vai entender, depois você me responder, eu vou explicar por que estou te perguntando isso. Isso vai na base da responsabilidade, né? É. As noites de estreia que marcaram minha vida de um jeito de terror, de medo, o medo do fracasso, o medo de dar errado, foi bem depois, bem depois. Esse começo eu estava vivenciando a minha juventude, a coragem do jovem. Então, para mim, era super natural. Eu tinha feito uma escola que me deu base, uma escola onde me colocava em cima do palco e a gente tinha pago todos os micos possíveis dentro da EAD, sabe? Os micos todos foram pagos lá. Quando eu estreiei, era uma coisa meio natural. Com o passar do tempo, fui ficando com medo, sendo que uma delas eu falava, o que que eu estou fazendo? Juro por Deus, eu não queria entrar, eu falava, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu fui arrumar isso para fazer da minha vida? Era um monólogo. E eu não queria entrar. Sabe por que eu pergunto isso? Porque, assim, é, como você não tinha essa paixão de criança, de teatro, de cinema, você não tinha ídolos. E eu acho que é muito complicado você se formar e ir trabalhar com seus ídolos, ou ir trabalhar com. Eu acho que isso foi um facilitador para você nesse começo, você acha? Não sei, é muito difícil você falar de alguma coisa que aconteceu há 50 anos atrás, né? Porque você tem que se reportar numa época, se reportar a uma idade, sobretudo sendo jovem. O jovem, a minha época é uma época em que o jovem estava falando pela primeira vez. Pela primeira vez, o jovem estava contestando absolutamente tudo. Nós contestamos a família, a religião, a política, o status quo, tudo a gente contestou. Então, nós éramos muito corajosos. A gente corria da polícia, a gente tinha o perigo de ser preso, de o pai tirar a gente de uma delegacia, fora a vida noturna que a gente levava. Eu, apesar de eu sempre fui um cara, eu nunca bebi álcool, por exemplo, na minha vida, nem na mocidade.
Eu sempre fui mais bom moço do que a maioria dos meus amigos. Mas, mesmo assim, eu vivi muitas loucuras. Eu vivi. Sim, Era uma sim. época de loucura. Então, eu tinha muita coragem. Fora isso, uma outra coisa que me dava muita coragem é que eu tinha sido, durante 10 anos da minha vida, eu fui atleta de competição, atleta de ginástica olímpica, que é um esporte muito difícil. E isso Sim. dá uma coragem física muito grande. Eu era muito corajoso. Com o tempo é que eu fui vendo essa coragem. Quando começou assim, faz televisão, aí começa todo mundo te conhecer, você começa a dar satisfação da tua vida nas entrevistas, na rua, você não pode fazer qualquer coisa. Aí eu comecei a me apagar um pouco, comecei a ficar com mais medo um pouco e dar um pouco mais de satisfação para uma crítica negativa, para um comentário que não fosse benéfico. Nessa época, então foi a mudança. Eu fui sentindo essa mudança. Acho que dá para entender, deu para entender, né? Deu para entender. Você é de uma geração de atores, e os que te antecederam também, que têm, tiveram uma relação diferente com a profissão dos que o que tem hoje. Uhum. Da relação que os atores novos, jovens têm hoje. Por que essa transformação, hein, Edvin? Eu acho que vocês tinham muito mais respeito. Eu não, veja só, não é uma crítica que eu estou fazendo aos jovens atores, mas eu vejo que os atores da sua geração, talvez uma geração depois ainda, e os que te antecederam, eles tinham uma relação diferente com a profissão. Vamos falar assim, não de respeito, uma relação diferente. Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que aconteceu no mundo inteiro, viu? Eu acho que ficou uma. Eu acho que o excesso da cultura pop acabou. O que é pop hoje, a cultura pop, ela foi indo para caminhos tão, uns caminhos tão perdidos, uns caminhos tão pobres, que eu acho que a cultura mundial ficou uma cultura muito empobrecida. E é claro que esses valores que a gente tinha, eles já não eram mais o modelo a ser seguido. As novas gerações, elas seguem o caminho do descartável, né? Na minha época ainda não era tudo descartável, hoje é tudo descartável. Então, o que importa é fazer sucesso rapidamente, ganhar dinheiro rapidamente e possivelmente parar rapidamente para usufruir a vida. A minha geração é assim, eu estou com 70, na faixa dos 70, né? Estou com 74. A geração que antecedeu a minha era a geração que a gente queria seguir como modelo, né? Paulo Altran, Natália Time, Fernanda, Tônia, Maria de la Costa, Chico a Juca de Buarque. Oliveira, que eu adoro, Juca de Oliveira. Essa geração. Depois veio a minha, né? Quando veio a minha, formou belíssimos atores, grandes atores, que saíram da EAD. E ainda aconteceu mais uma outra geração que conseguiu ainda pegar esse modelo, pessoas que fizeram EAD ainda. Sim, Depois sim. disso, depois disso deu uma decaída violenta, mas o mundo decaiu, o Brasil muito, a cultura no Brasil demais, o interesse do público, o público geral, você vê o que se ouve de música hoje e o que se ouvia antigamente. O brega de antigamente é cult hoje. É verdade, é verdade. É. Eu, eu falava para minha mãe, eu cresci junto com o Chico Buarque, Bethânia, Gal, Caetano, enfim, eu cresci com essa gente. Aí, mas eu gostava de algumas músicas que minha mãe passava o dia inteiro cozinhando, limpando, cantando. Aí eu falava, mãe, canta aquela música cafona para mim. E a cafona era uma que ela cantava lá que eu gostava. E hoje em dia, quando eu canto, ela é cult. É cult, claro. Exatamente, exatamente. É linda. Na verdade, tudo isso é muito triste, porque realmente você falou, a cultura foi caindo de tal maneira. Bom, vamos lá. Aí depois, pelo que eu tenho aqui, do Ensaio Selvagem, o teu próximo trabalho foi como coreógrafo. É verdade isso? Nem tudo é azul no país azul.
Deixa eu te falar uma coisa. Você também é coreógrafo? Não, não sou coreógrafo. Não, não, não é o caso. É assim, como eu fiz 10 anos de ginástica olímpica, onde Ah, tinha ginástica rítmica também, chamava ginástica rítmica, que era fazer. Eu tinha facilidade, porque a gente fazia algumas coisas com música dentro do esporte. Aí, quando precisava, eu ajudava. Então, uma peça que eu coreografei legal, acho que chamava Tribobó City. Tribobó City. Aí teve uma outra, essa que você falou, Tribobó City não tem aí na tua? Tribobó Falei, vamos City fazer. tem. Mas não tá como coreógrafo, não. Mas tá aqui, É, Tribobó City. eu fiz coreografia desse espetáculo, era ator, tome conta da Meli, eu também fiz umas coreografias com a Maria Della Costa. Mas Tá. tudo isso muito na base de ajudar mais do que ter a pecha de coreógrafo. Não, Mas você também fez como ator essas peças. também como ator. Tá, tá. Aí, Edwin, como é que você lê tudo que você recebe hoje, depois da tua trajetória? Você lê tudo que você recebe? Lê tudo Leio que recebe? tudo, mas leio tudo o que escreve a meu respeito, Não, peças de teatro. tudo de peça que mandam para você. Você lê tudo. Leio, leio. Posso ter sido não tão gentil com algumas pessoas, mas por ter desaparecido. Porque às vezes mandam 10 peças para eu ler, e aí eu não leio uma, porque no meio daquelas lá se perdeu, acabo não lendo. Mas eu sou muito generoso, sou muito gentil também. Eu te mandei Porque uma peça uma. você escreveu uma peça que eu não li, é isso? Não, ao contrário, eu escrevi uma peça que mandei, você leu e me Ah, bom. respondeu rapidamente. Não, eu te perguntei isso para saber assim, como é que você escolhe o que você vai fazer. Naquela época você já escolhia ou você fazia o que te convidavam? É isso Olha, que eu quero saber. nunca aconteceu, acho eu que nunca aconteceu de eu ter feito uma peça que eu tenha lido e falado, oba, eu quero fazer essa peça. Nunca aconteceu por motivos diversos, né? Motivos Tá. diversos. Algumas porque eu não curtia mesmo, outras porque não se encaixava num perfil que eu estava dando para minha carreira, outras porque eu estava trabalhando e aí outro ator foi convidado, então, mas eu coincidentemente nunca fiz nenhuma dessas que me mandam. O que aconteceu foi que eu tive misturado, porque a gente não pode dizer, ficar fingindo que não é, misturado com o talento que eu tenho, porque eu acho que eu tenho talento para esse ofício, foi misturado com um pouco de sorte, um pouco de estar no lugar certo, no momento certo, e foi indo assim naturalmente. De cada peça que eu fui fazendo, foi surgindo outra, aí vinha a televisão, aí fazer teatro, aí fui fazer cinema, nunca com uma batalha muito grande da minha parte, engraçado. Nunca fui eu que batalhei. Sempre os grandes convites que me vieram, os que modificaram a minha vida, foram, foram naturais, com exceção de uma peça, que acho que você vai chegar lá, que é Eu Sou Minha Própria Mulher. Essa fui eu que comprei e produzi. Essa já eu tinha uns 60 anos por aí. Foi há 10 anos atrás, mais ou Ah, tá. 2007. Então, menos. eu te perguntei isso porque, assim, o que eu queria saber de verdade é assim, se já houve caso de você ter recusado um papel, numa peça, por não ter entendido, e de repente a peça foi montada e fez sucesso, e aí você falou, poxa vida, eu não tinha feito essa leitura. Aconteceu isso? Não, Porque pode acontecer, né? pode, mas comigo não. Eu, pelo contrário, eu acho que tudo aquilo que eu fiz, algumas das peças que eu fiz, que os convites vieram de uma forma tão avassaladora que eu não tive como recusar. Quando eu li, eu falava, meu Deus, eu não gosto disso, não quero fazer isso. E quando estreou, foi um grande sucesso. Uma delas que eu posso te falar foi o Freud.
O Ah, Freud, que está por aí também. O Freud foi um marco na minha vida, foi um grande marco na minha vida, em que eu não é que não curtia, eu achava que não interessaria ao público, porque era uma peça que era uma sessão de psicanálise. sim, Então eu achava que Freud. não. Ah, eu Freud. lembro que eu lembro que essa peça fez, eu costumo brincar, fez barulho, né? Ela fez sucesso, se falava nos cantos. Ah, a Não, peça. essa peça foi um grande sucesso, porque foi montada numa época que a psicanálise estava muito em alta, o elenco era fantástico, a direção de um dos melhores diretores do Brasil, que é o Flávio Rangel, que já tinha me dirigido em Amadeus, ele já tinha me dirigido em Amadeus. Essa peça eu achava que não ia fazer sucesso e fez. Não Agora, tem. esse arrependimento, essa pergunta que você fez, eu sou obrigado a parar para pensar, mas não aconteceu, não, de eu recusar uma peça. Pelo contrário, eu vi muitas peças que eu queria ter feito e não me convidaram, né? Ah, Que eu falei, é, poxa, teria tudo a ver comigo essa peça. Eu faria muito melhor do que esse ator, possivelmente, né? Porque você sabe que o tipo de caminho que você daria. Alguns atores não entenderam o papel. Eu falava, gente, está tudo errado. Ah, se eu tivesse feito. Talvez seja cabotinagem da minha parte, mas enfim. eu ia te perguntar negócio, depois que você falou, não vou perguntar quais eram essas peças, agora não vou mais perguntar, porque por motivos óbvios, né? Mas você tem uma aparência, é, tipo físico, incomum para o brasileiro médio, né? Você é loiro, pele muito clara. Isso te possibilitou fazer papéis diferentes ou não interferiu? Ou atrapalhou? Olha, interferiu, é assim, por um lado, para algumas coisas foi bom e para algumas coisas foi muito ruim. Por um lado bom, eu tenho um tipo europeu, né? Eu Sim. tenho um tipo europeu, pelos meus traços, eu tenho cara, apesar de ter nascido na Moca, no meio de uma família pobre, eu tenho cara, todo mundo fala, não é eu que estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando nada, mas fala, você tem cara de lorde, você tem cara de príncipe, você tem cara de compositor de música clássica. Então, quando surgiram esses papéis, sobretudo novela de época, eu fiz muita novela de época, eu era escalado, então deu. Por outro lado, como no Brasil, sobretudo cinema, mas também teatro, também televisão, se faz muita obra com um teor social e político, muita coisa é passada em favela, muita coisa é passada em periferia, no morro, no sertão. Então, nunca se adapta ao meu tipo físico. Eu não posso fazer quer dizer, não posso. Eu acho que eu posso, mas O ator acham, pode tudo, acham que né? não. Acham que eu não posso fazer um sertanejo. Esquece que Maurício de Nassau foi para o norte e fez uma colônia de gente loira, de olho claro, que vive no sertão de Pernambuco. Mas os produtores de elenco só enxergam o óbvio, né? Então, não faz. Favela, acham que não dá. Eu também acho que para mim seria mais difícil fazer um cara sem nenhum besouro, mas um cara típico de uma comunidade. Eu acho que teria dificuldade porque culturalmente, fisicamente, seria mais difícil. Como Mas para essa, alguns atores, mas essa desconstrução não é um exercício interessante para o ator? eu adoraria. Adoraria. Eu queria parar de fazer rico. Eu não aguento fazer rico. Eu queria fazer pobre. Eu queria fazer um cara que, sabe, me desconstruir. Eu já fiz isso, já fiz até. Mas me despentear, roupa rasgada, mendigo. Por que não um mendigo loiro, claro? Qual é o problema? Qual é o problema? Sim, mas ó, vê Um só, velho, eu um velho no entrevistei sanatório. eu entrevistei um colega seu, que você deve conhecer e deve ter até trabalhado junto, que tem essas características físicas suas, mas já fez muita coisa. O Jonas Bloch. O Jonas O Jonas não é o faz? Jonas. Ele faz policial, né? Faz uns bandidos assim. Muito bem Pois é, sempre, para mim né? não vem. Para mim, quando vão dar o bandido, dão o bandido mais sofisticado. É o bandido intelectualizado,
Não dão aquele escroto. O escrotão não dão para mim. E você gostaria de fazer? Ah, claro que eu gostaria. É, Claro. Talvez eu demorasse um pouquinho mais para me desconstruir, porque estou tão habituado, né? Mas eu acho que, claro, adoraria. Eu, para fazer uma mulher, eu não fiz uma mulher, pô, vivi uma mulher. Mulher. Não era Charlotte, travesti, era mulher. Charlotte, Hã? a Charlotte, Eu Sou Minha Própria Mulher? Não, no tango Bolero de Tchá-Tchá-Tchá, que Ah, você A trouxe Lana ali. Lee. Sim, A sim, Lana sim. ali fazia uma mulher. A É. Charlotte, não tanto, porque a Charlotte era um travesti, mas era um travesti sem nenhum glamour. Nenhum glamour. E, na verdade, nessa peça eu não fazia só a Charlotte. Eu fazia a Charlotte e mais 21 papéis, né? Deve ter Eram sido 22 no interessante. total. Deve ter sido Ela era a interessante. protagonista. Você falou uma coisa aí que me ocorreu uma pergunta, Edwin, que eu não tinha pensado. É muito comum, ou melhor, é mais comum a gente ver homens fazendo papel, atores fazendo papel de mulheres, do que o contrário. É muito comum a gente ver mulher fazendo papel de mulher que se passa por homem. São coisas diferentes, né? É mais difícil, será, fazer o trejeito masculino para a mulher? Eu não sei se você viu, agora o Flávio Galvão dirigiu o Dois Perdidos com duas atrizes. Não, não vi. É, é mais difícil, será que para a mulher fazer o homem? Eu não sei, eu me pergunto isso também. Eu também me pergunto, por que que tantos homens já fizeram mulher. Eu acho a mulher mais sedutora para ser feita do que o homem, né? Porque a mulher tem muitos artifícios e tem um tipo de mulher que é mais afetada, que é aquela mulher que está um pouco no passado atualmente. Essa mulher quase não tem mais espaço hoje, né? É a mulher mais afrescalhada, ou aquela bem feminina, cheia de joia. Tá cheio de gente que ainda é assim, mas está meio fora de moda. A mulher, por outro lado, o comportamento masculino, para uma mulher, não fica tão. ah, um homem vivendo mulher fica glamouroso. Uma mulher vivendo um homem fica o quê? Nada, não fica. O que que fica? E outra coisa que eu já percebi que isso que eu vou falar pode ser que tenha críticas ao que eu vou falar. Algumas pessoas podem me criticar, mas eu já notei também com tudo que eu vi de mulher fazendo homem, que a mulher tem pânico de ficar feia. Então, Ah, você vai vê-la de homem, ela vai estar com bigode, mas com o olho todo maquiado, com a sobrancelha feita. Eu acho que isso dá um distanciamento. Dá um distanciamento em que você fala, não está legal. É a mesma coisa que um homem fazer uma mulher e fazer não a mulher, fazer um travesti cheio de trejeitos. Não tá. é mulher, é um travesti. Se você vai viver um travesti, tudo bem. Se você vai ver uma mulher, não. Você não pode fazer o trejeito que o travesti faz. São três segmentos: o universo masculino, o universo feminino e esse universo trans, esse universo gay, esse universo travesti, não sei. Então, agora, eu já vi algumas mulheres fazendo o homem muito bem. Me lembro ah, da Diadorim, que a Bruna Lombardi fez. Eu gostei muito. A de Adorim da Bruna Lombardi foi fantástica, mas de qualquer maneira é uma mulher se passando por um homem. É verdade, mas muita gente olhava e falava, está próximo de um homem. Aí Talanandi fez o Homem do Pau-Brasil, que eu também achei a caracterização muito bem feita, mas sempre tem esta coisa de uma maquiagem errada, numa caracterização errada, que acaba não ficando a cara de um homem. É, você falou, a Será que é televisão por isso? Eu estou fazendo conjecturas com você, porque eu nunca parei para pensar. Já pensei, mas nunca cheguei a conclusões. Eu acho que o universo feminino é muito mais interessante e um ator adora se aprofundar, porque o universo masculino para uma atriz fazer, eu acho que seria bárbaro. Se eu fosse uma atriz, eu adoraria fazer homens. E homens mesmo. Mas é um tem, homem.
sabe? Sim, sim, sim. Como, mas não a sobrancelha feita, um cílio postiço. Aí não acho legal. Acho legal é coçar o saco. Se é para fazer homem, vamos coçar o saco. Exatamente. A televisão repete muitas fórmulas. É, pelo que você está me contando, o teatro menos, mas também, né? O teatro dá para você fugir disso, né? Dá para você fugir. Eu consegui, algumas pessoas que se debruçam sobre a minha carreira, que conhecem meu histórico, isso dentro do próprio teatro, ou é um grande figurinista que eu já trabalhei várias vezes, o Marcelo Marques, ou um cenógrafo. A gente, quando fala sobre a minha carreira, fala isso, que como eu me dou bem em várias linguagens teatrais, eu consegui mudar muito de uma peça para outra. Uma hora eu faço comédia, outra hora eu faço drama, aí eu vou para uma peça de vanguarda, eu vou para uma peça de Clássica. suspense, aí eu vou variando. Eu escolho isso. Se vier duas diferentes, duas iguais, eu não aceito não. Ah, interessante, interessante. Se É, vier duas, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Eu estou falando muito, eu sei que, não, mas é que é tanta para coisa. mim é ótimo, porque eu estou sentindo É, à vontade, eu fico Quando eu muito fiz, feliz. quando eu fiz o tango, bolero e tchá-tchá-tchá, Tá. as pessoas falavam muito que eu estava fazendo uma mulher. E muita gente, até do público. Um dia eu me lembro que no final da peça eu tirava a peruca e um senhor olhou para mim e falou: Ih, é homem. Ele não tinha percebido que era um homem a peça inteira. Tudo bem, era um Ah, senhorzinho já entrado em anos. Mas eu acho que eu fiz muito bem, tanto que eu ganhei 6 prêmios com essa peça, ganhei todos os prêmios. Aí eu comecei a perceber que as pessoas começaram a me chamar muito para fazer este papel. Muita gente escrevia, me mandava fazer mulher, fazer travesti, mulher, travesti. Aí eu falava não, 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 não quis fazer. Aí passaram-se 10 anos, eu fiz outra vez a mesma peça. Não, aí eu fiz 10 anos depois, eu fui fazer Eu Sou Minha Própria Mulher, sim. onde eu vivia, entre outros papéis, um outro travesti. Quer dizer, não era nem outro travesti, era um travesti, porque o outro era mulher. O tango era mulher. O Eu Sou Minha Própria Mulher, eu fazia um travesti. Só que não era só o travesti, tinha outros papéis. Quando acabou essa peça, o Eu Sou Minha Própria Mulher, um, um, um produtor de teatro chegou para mim e falou: Edwin, está fazendo 10 anos que você fez o tango. Falando Você ali. está fazendo 40, você está fazendo 40 anos de carreira. Vamos montar o tango de novo. Eu falei: não posso. Eu acabei de fazer uma peça que tocava nessa. Era uma comédia, mas tocava. A última que eu fiz era um drama, né? Eu Sou Minha Própria Mulher era um drama. Eu falei: mas toca no mesmo assunto, que é uma, um, um comportamento sexual. Então, eu não quero fazer. Aí ele fez tanto minha cabeça que acabei fazendo. Então, foi a única peça que eu, mais ou menos, perigava de eu reproduzir o modelo. Mas só que uma era uma comédia hilária e a outra era um drama pesado, né? Lembra quando eu falei que o tango bolero tchá-tchá-tchá mudou um pouco os padrões? Porque na época eu estava com um espetáculo para ser lançado e a gente estava discutindo o nome, papapá, papapá. Falecido Eduardo Conde, não sei se você conheceu, Conheci bastante. e a Jussara Freire, que acabaram não fazendo espetáculo, acabou não dando certo. O espetáculo foi feito anos depois pelo Jaiminho e pela Angelina. Mas aí a gente estava discutindo o nome, papapá. Aí a Jussara falou assim: ah, mas tem que ser um nome que tem que ter ritmo, como o Edwin está fazendo agora, tango, bolero, tchá-tchá-tchá. Tem que ter essa melodia no título. Eu acho que a partir do tango, bolero, tchá-tchá-tchá, isso ficou um pouco padrão, né? Porque a peça foi tanto sucesso, se falava tanto, eu acho que ela mudou um pouco essa coisa de. Você tem essa noção, não? Tenho. Algumas pessoas já me falaram, vários atores me falaram que quando depois dessa peça,
quando alguns deles foram convidados para fazer mulher, eles me tinham como referência, porque acharam que eu também fui um ator muito corajoso de não ter tido medo de fazer uma mulher. Porque geralmente eu via, eu falei isso com a Bibi que dirigiu, né, a peça. E eu cheguei a comentar com ela, falei, Bibi, eu vejo outros atores fazendo papéis femininos, ou travesti, ou fazendo mulher, que eu sinto sempre o ator falando assim, eu não sou gay, hein? Eu não sou viado. Eu vou fazer, mas atrás disso não tem. Eu estava pouco me lixando se fossem pensar o que quer que pensasse a meu respeito. O que era importante para mim é eu dar credibilidade naquele papel. E eu queria um tipo de componentes físicos que, na época, era muito raro de ter, não tinha. Eu fui atrás de cada coisa. A Bibi falava, não precisa, Edwin, vai na interpretação. Eu falava, não, Bibi, eu quero fazer uma mulher. Eu fui nadador, eu tenho um ombro muito largo, eu quero ter um quadril largo, eu quero ter um peito que condiz. Não precisa. Mulher elegante não tem peito. Bibi, deixa eu ficar feliz. Eu vou atrás e vou te apresentar o resultado. E aí eu fui atrás, conversei com vários maquiadores da TV Globo que faziam um show à noite. E aí eu comecei a frequentar um universo que eu não conhecia. Existe um mercado aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo deve ter também, que são... como é que a gente fala figurinista no, que não é de teatro, é quem desenha? O que o Clodovil era? Como é que a gente fala? Estilista. 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 Existem estilistas de travestis no Rio de Janeiro. É para concursos, eles participam de festas, de concursos. Então, tem os estilistas conhecidos para isso. Eles têm todos os truques. Aí eu fui lá na casa dessas pessoas que moravam em bairros muito afastados. Eu fui junto com o meu camareiro, que ficou meu amigão, e ele adorava esse universo, e a gente ia atrás de o melhor jeito de crescer a anca, o melhor tipo de peito para ficar natural, o melhor tipo de peruca, o melhor tipo de... Eu não queria raspar a perna, não queria raspar a perna. Então, como é que eu faço? Então, usa 4 meias embaixo. O salto era desse tamanho, eu tive que aprender a andar no salto 10, depois o 15. Enfim, foi uma trabalheira. Então, é claro que um ator novo, um ator que vai fazer uma mulher, não quer ficar por menos, né? Como é que ele pode andar no salto 10 e eu não? Eu vou andar também. Então, eu acho que mudou mesmo o parâmetro. Mas também a coisa do título, musicalidade no título. A preocupação naquela. Vamos dar o título com musicalidade. Aí virou Casa, Comida e Alma Lavada. A tua? É? Ah, é? Que Casa, ótimo. Casa, Comida e Alma Lavada. Que o Jaiminho fez em 2003 com a Angelina, São Paulo, Rio, viajar. Enfim. Casa, comida e roupa lavada, é ótimo. E Alma O título é Lavada. muito bom. Alma Alma Lavada. lavada, é ótimo. Aí eu vejo Falei que. o quê? Oi? O que Não que eu entendi. falei? Eu falei comida lavada, não. Roupa Casa, lavada. comida e alma lavada. Você falou roupa lavada. Mas Ah, porque tá. era para ser roupa lavada, aí a gente mudou. Aí eu vi também que você fez direção em alguns espetáculos, né? Você dirigiu A Bela Aborrecida, Clóris, Uma Mulher Moderna e Pirandello Nunca Mais. Você fez direção disso? Essas peças? Fiz, fiz. Só que é o seguinte, ah, hoje em dia, eu vejo que eu poderia ter sido, e posso ainda ser, claro, se me convidarem ou se eu arrumar alguma coisa para fazer, um bom diretor. Hoje eu me sinto bem capacitado para isso. É que eu vejo tanta gente atirando para tudo quanto é lado e fazendo tanta porcaria que eu tenho um pouco de pudor em falar, "Ai, eu vou partir para uma coisa que não é a minha área, mas eu acho que eu estou capacitado para poder fazer. Mas todas essas coisas que você fala, coreografia, direção, que eu fiz a miúde, não chega a ser significativo na minha vida. Não foram coisas importantes. Aí, com exceção de Clóris, essa que você falou, que tem um significado muito importante para mim,
porque foi feito eu e uma amiga minha, uma atriz que sempre foi, mas hoje talvez seja a minha melhor amiga, que é a Estela Freitas. Fizemos escola de teatro juntos e um dia ela falou: me dirige. Aí eu falei: não é a minha, me dirige. E ela ficou: me dirige, me dirige, eu dirigi. E foi uma experiência deliciosa. Até hoje a gente ri das coisas que a gente acabou fazendo nessa peça. E foi uma experiência muito gostosa. Era Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, porque é uma coisa que me intriga. É sabido que fazer rir é mais complicado do que fazer chorar, que a comédia é mais difícil que o drama. Mas é senso comum para o público considerar a comédia uma obra menor. menor, né? Por que você acha que existe esse estigma com a comédia? Não faço ideia, querido, de verdade. Não fa... A gente pode até formular pensamentos em conjunto aqui. Porque é o seguinte, como você falou, eu acho comédia dificílimo de fazer. A comédia precisa de matemática. Você tem que saber como colocar todas as coisas para aquilo ter graça, para fazer a graça. O exemplo é sempre o mesmo. Você precisa de alguém que te dá joga a bola para o alto para você rebater, né? A piada funciona com o outro, ou, se for monólogo, você faz com você mesmo. Mas, de uma forma geral, a comédia se faz da equipe. O drama você faz com a tua emoção. E emoção, para quem é do ramo, é fácil de vir. É fácil. Ela vem, a emoção vem, a emoção vem. A comédia não. Eu, quando faço, sobretudo, televisão, que o meu papel é mais para o cômico, é uma dificuldade, porque 8 horas da manhã eu não quero ser comediante, eu não quero fazer graça às 8 horas da manhã. Não é, é complicado você ter um bom humor o tempo inteiro para fazer aquela coisa. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a comédia, dificilmente um ator de comédia tem a mesma projeção de um ator de drama. Em compensação, também existe outro lado. Todo ator que faz muita comédia tem mais dinheiro do que o ator que faz drama. Ah, é verdade isso? É verdade. Pega todos esses atores que hoje fazem sitcom, comédia, são todos milionários. Agora pega os atores que fazem os dramas, ninguém tem dinheiro. Nada, não vem nada. Você falou que no palco você se transforma e eu te vejo assim, como eu te disse, vi você num espetáculo e vi você muito na televisão. Eu acho que você é um ator muito intenso, que você se entrega muito ao teu trabalho. E não estou dizendo que quem não tem essa entrega não tenha talento, mas você acha que é importante essa entrega? Para você só funciona assim? Só funciona assim. Só. Eu não sonego absolutamente nada. Eu posso fazer o mesmo espetáculo 200 vezes, todos os dias, e nenhum dia, se você assistir todos os dias, você não vai notar nenhuma diferença. Eu nunca vou sonegar, esteja com dor de cabeça, esteja doente, esteja o que for. Eu me entrego mesmo. Eu acho que é um respeito em relação ao público. Não acho nem respeito em relação à profissão. Eu acho que seria muito canalha da minha parte se um dia alguém visse um espetáculo que eu não faça tão bem quanto o outro que viu num dia que eu fiz bem. Ah, entendi. Seria muito canalha da minha parte. Eu aprendi a fazer teatro com os grandes. Eu aprendi a fazer teatro junto com pessoas como Antunes Filho, como Flávio Rangel, Maria Della Costa, Natália Timber. Eu aprendi junto com a Juca de Oliveira. Trabalhei. Todas essas pessoas que eu estou falando são pessoas que trabalharam comigo. Antônio Fagundes, são pessoas que são efetivamente pertencem ao ofício, né? Ou pertenceram, alguns já se foram. Então eles são as minhas referências. Eu não posso fazer teatro com referência no Zé das Couves, no Zezinho do Pandeiro. Não, não dá. Eu quero fazer. O meu referencial são os grandes. E me Eu diga não uma sou coisa, nego. qual que é o teu processo de composição, Edwin? Você constrói o personagem de fora para dentro
ou de dentro para fora? Ah, meu pai, essa pergunta é complicada, porque é o seguinte, é necessário que se entenda quem sou eu. E é claro que não vai dar para explicar quem sou eu. Nem eu sei É, direito quem sou eu. Mas assim, eu já reparei, desde pequenininho, desde que eu era pequenininho, para mim, o caderno, colorir em volta e escrever, era mais importante o colorir o caderno. Aí eu fui fazer, para resumir, eu vou muito pela forma. Eu vou muito pela forma. Me dá muito prazer a forma. Ah, agora, é claro, eu fui atleta, né? Então, o que que é? Eu, eu ia pela forma para montar uma série de ginástica olímpica, eu tinha que ter uma série para fazer, né? Sabe o que eu estou falando, né? sim, Você tem sim. série no solo, no cavalo sem alça, com cavalo com alça, Bola. na barra, na argola, enfim, você tem a tua série, você monta. Se você é um cara criativo, você vai fazer, mas você precisa ter o quê? Técnica, senão você não faz. Então, a forma e a técnica norteiam o meu trabalho o tempo inteiro. Porque eu fui atleta dos 11 aos 21 anos. Foi toda a minha formação, da formação do meu temperamento, do meu caráter, né? É onde eu não sou, eu sempre falo, eu não sou ator, eu sou um atleta que faz teatro. Por isso que eu consigo andar no sapato, em cima de um salto 15. Eu sou um atleta. Eu faço qualquer peça que tenha físico, eu faço legal. Então, eu sigo mais a forma, eu preciso me rechear com todas as coisas que é de fora para dentro e depois eu vou pôr no conteúdo. O fato de ter sido atleta também deve ter te trazido outra característica que acho que é importante no trabalho de ator, que é a disciplina, né? O atleta tem que ser Total. extremamente disciplinado, e eu acho que o ator disciplinado sai na frente, né? Eu queria falar um pouco de emoção. São emoções diferentes, creio eu, e eu sempre faço essa pergunta. Ler algo que te emocione, fazer algo que te emocione e ver o que Algo você que te fez. emociona. São emoções diferentes, não são? São, claro. Porque Como é que é? Como é que é isso? você vivenciar uma emoção, ah, é uma coisa que é quase que inexplicável, é você vivenciar. É claro que todos nós, não precisa ser ator, nós já passamos por emoções muito fortes, né? A perda de uma pessoa querida, você passa por uma emoção brutal. O ator precisa saber como é que é essa emoção, saber canalizar para poder reproduzir com técnica. Você precisa ter técnica para reproduzir essa emoção. Então, não é a mesma coisa que vivenciar. Você representar a emoção, você vai fazer relembrar essa emoção, pegar em algum compartimento esta emoção e você vai rechear isso com uma técnica, porque senão não sai. Não sai. Você precisa ter a técnica do teu ofício. Qualquer ofício tem uma técnica. Se você se entregar, você vira um pai de santo, né? Que não é o caso. Ou então aqueles atores, que a gente fala muito desses atores, que de repente se atiram de uma tal forma que ninguém entende o que está dizendo, faz tanta coisa ao mesmo tempo que e está sentindo, mas não tem técnica para, para saber passar. É como uma criança que dá uma bateria para ela e ela toca, ela está fazendo os movimentos. Está fazendo o movimento, mas não tem a técnica ainda, né? Ela vai com o tempo aprendendo a selecionar o melhor jeito de tocar aquela bateria. Isso é. E você ver ainda é diferente também. É um outro tipo de emoção, né? E eu acho lindo você se emocionar com o trabalho de alguém, de alguma coisa, uma cena bonita. É claro que é lindo. Eu acho que você tem razão. São três emoções distintas. E as três bonitas, eu acredito, né? Você tem dificuldade de decorar? Se eu tenho o quê? Dificuldade de decorar ou você decora com facilidade?
Ah, meu pai, eu estou com medo desgraçado disso, viu? Por quê? Porque, porque eu sinto que vai mudando. Eu tô ficando velho, normal. E aceito isso tranquilamente. Eu estou com 74 anos. Então, quando era mais jovem, eu via dificuldades os meus velhos amigos. E eu falava, meu Deus, quando é que isso vai acontecer comigo? Se é que vai acontecer, pode ser que não aconteça. Mas eu sinto que eu estou com um pouquinho mais de dificuldade para decorar, porque eu vi no último trabalho que eu fiz na televisão. Na última peça que eu fiz, olha, nós estamos em 2021. 2021. 2022 eu passei fazendo novela, e em 2020 eu ainda fazia teatro em São Paulo, aí o Martelo. E 2019, né? 2019, é 19. Eu decorei tranquilo do Martelo. Isso em 2019. Hoje são 2 anos depois. Agora, quando eu penso assim, em fazer uma próxima peça, eu não tenho medo nenhum. Eu acho que tudo bem, eu vou decorar, tem tempo. Mas novela, eu estou apreensivo de fazer a próxima novela para ver se eu ainda decoro sem tanta dificuldade. É normal, é normal. Podemos, Mas eu já conversei com alguns amigos meus mais velhos, todos falaram que estão com um pouquinho mais de dificuldade. Então tá tudo bem, faz parte do jogo. podemos falar um pouquinho de TV? Claro, São linguagens diferentes. Eu acho que a televisão te deu uma projeção que você já tinha feito alguma coisa quando você foi fazer o Escravizaura, mas a Escravizaura te levou para o mundo, né? é. Inclusive, você fez recentemente um trabalho em Portugal de televisão com a Lucélia, eu acho que ainda em função de Escravizaura, né? Total, total. Como é que foi para você? Foi tudo mais ou menos simultâneo. A televisão veio simultâneo ao teatro. Você que teve toda uma formação de EAD, a coisa da linguagem da televisão, lá atrás, foi fácil para você? Olha, não foi fácil, não foi fácil, mas tem um outro lado que também foi ótimo, foi lindo. Quem não gosta de ser reconhecido, quem não gosta de ser amado, quem não gosta de ser reverenciado, quem não gosta de ganhar bem, né? Porque a televisão te paga muito bem, mas ela me pegou num momento meio complicado, que eu já tinha 29 anos quando eu fiz televisão pela a novela Escravizaura. Eu tinha feito algumas incursões em novela na TV Tupi, mas a TV Tupi já estava naqueles estertores, estava quase acabando, e não teve repercussão nenhuma, ninguém sabia, ninguém via. Né? Tanto que eu andava na rua, ninguém sabia que eu era aquele ator, nada disso. A Globo já fazia muito sucesso. Aí, quando me convidaram para fazer a novela Escravizaura, coincidentemente, eu estava vindo para o Rio de Janeiro para fazer uma peça que chamava A Margem da Vida, que eu fazia com a Beatriz Segal e a Ericlé Pérez. Aí eu vim, comecei a gravar. Você começa a gravar, por exemplo, eu comecei a gravar em outubro, nada acontece, né? Até o dia que você vai ao ar pela primeira vez. 2 dias depois que eu fui ao ar a primeira vez, eu já não podia mais andar na rua, porque eu fui lançado como já não, eu tive que vender bicicleta, eu ia à praia, não podia ir mais à praia, porque naquela época era uma outra época. As pessoas iam atrás da gente, falavam, confundiam um personagem com o ator. Falando de 40 Então, anos, né? 40 anos atrás, parei, isso, né? acho que até mais, né? Foi em 44, 76. 44? Não, 45, 45 anos. 45 anos. É uma outra época. E aí a perda da privacidade mexeu muito comigo, muito, 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 muito. E aí eu comecei a rejeitar, rejeitar. Fora que na época também ah, os atores, de uma forma geral, achavam meio, ah, sabe, meio tá, tá entregando a alma ao diabo, novela, esse meio de comunicação lento, essa coisa de massa, o ópio do povo. Falava-se muito isso, novela é o ópio do povo. Então, porque nós lutávamos pelo social, né?
Nós Sim. lutávamos lá nas passeatas, tudo isso aí, e ao mesmo tempo estava fazendo aquela coisa que era considerada o ópio do povo. Enquanto o povo assistia a novela, nada no Brasil ia mudar. E acho que é correto, né? Porque nada mudou também. Até As hoje. pessoas continuaram vendo novela e nada mudou. Então, era um vaticínio que deu certo. Você Mas, enfim, teve o lado bom e o lado ruim. Sabe o que é legal? quer? O sair do anonimato é uma coisa muito dolorosa. Sair do anonimato. Agora, voltar para o anonimato é pior ainda, é mais tenebroso. Eu vejo muita Imagina. gente, eu vejo muita gente que teve que parar a profissão, ou porque a profissão abandonou a pessoa, ou a pessoa não quis mais, e eu vejo o quanto é doloroso para essas pessoas. É muito difícil. Eu acho que para um ator de teatro, a televisão ajuda a levar público, né? Muito. Agora, eu acho curioso, você fez, pelo que eu tenho aqui, cerca de 65 trabalhos na televisão. Quanto? 65. 75? 65. 65. Mas vamos pôr que 10 daí ou 15 não tem o menor significado. Mesmo assim, sobra 50. 50. Só que você é sempre muito lembrado, como você disse para mim, pelo A esqueci o nome, escravizaura pelo Salomão Rayala, pelo Salomão Rayala. Astro. Mas você fez trabalhos excelentes também. Por que você acha que só lembram esses dois personagens? Você fez outros trabalhos muito Eles, bons também. eles foram muito icônicos, né? A escravizaura foi uma revolução no mundo. Então é normal que as pessoas identifiquem aquele ator que fez. Eu mesmo hoje, eu ainda ando em alguns países, as pessoas ainda sabem quem eu sou. Eu mudei muito pouco, na verdade, eu não envelheci de um jeito, eu não engordei muito, eu não fiquei careca. Então, mais ou menos, a minha cara ficou mais ou menos aquela cara lá do passado, claro, mais velho, mas dá para reconhecer. Então, às vezes, eu vou para alguns países que sabem quem eu sou. Então, marcou muito, sobretudo Portugal, Cuba. Ah, eu nunca fui à China, mas na China a gente é muito conhecido, na União Soviética. Mas isso, A Escravizaura foi a novela que mais vendeu no mundo todo, foi a novela mais vista brasileira. E o Astro, pelo fato de que foi primeira vez que teve o bordão Quem Matou Alguém, né? E foi Foi a você. primeira vez que surgiu. E foi o Felipe, né? Foi o meu personagem. Então, não tinha tido Odete Roitman ainda não tinha tido outras novelas que obedeceram este mote. Quem matou? Que você fica uma novela inteira para descobrir quem foi que matou. E isso marcou muito também. Depois eu fiz bons trabalhos, eu fiz sim. Eu fiz a Manchete, lindos trabalhos. O meu Chalaça na novela. ah, a primeira novela como é que chamava? Não é que chama Dom Pedro não, Domitila também não. A Eu Marquesa de devo... Santos. A Marquesa de Marquesa de Santos. Santos. A Marquesa de Santos, o meu papel era ótimo. Para mim era o melhor papel, adorava fazer aquele papel. Eu fiz boas coisas, fiz teleteatros bons, fiz grandes Sim. teleteatros, eu fiz Casos Verdades, eu apresentei um programa um ano inteiro que chamava, nem sei se tem aí na tua ficha, chamava o Show do Mês, que eu apresentava com a Zezé Mota, a Sandra Bray e o Miele. Um ano inteiro o Olha, programa. que legal. Eu Era não um lembro musical. disso. Era um Não lembro. musical. A Globo Da Globo. fazia, tinha na grade da programação, teve, durante alguns anos, houve alguns programas em que era feito por um grupo de pessoas falando sobre um mote qualquer. Teve um que foi com a Djinane Machado e o Neila Torraca. Teve outro que foi com não vou lembrar todos, mas era assim, Tônia Carreiro, Marília Gabriela, ah, quem mais? Tônia Carreiro, será que era Xuxa? Eram 5 mulheres, acho que Isis de Oliveira, eram 5 mulheres que apresentavam um programa. E teve um que era eu, a Zezé, a Sandra Breia e o Miele, que chamava Show do Mês, onde a gente dançava, cantava.
que é a tua relação com os teus personagens? Eu pergunto isso pelo seguinte: você fez Escravizaura, que foi, depois teve remake. Você fez o Astro, que depois teve remake. Você provavelmente fez algum remake que já tinha tido antes. Você tem ciúmes do teu personagem? Tenho, Tem. tenho. No teatro, quando você é substituído, você também tem. Mais ainda. E Eu quando você substitui, como é que é a relação? Ou vou quando fazer você faz o melhor. remake? Vou fazer melhor que o outro. É claro que a gente, Você é nós competitivo? todos. Eu fui atleta durante 10 anos, é claro que eu Ah, sou é verdade. competitivo. Eu É verdade. competia, a minha vida inteira foi competindo, né? A formação do meu caráter. Mas é o seguinte, todos nós, vamos ser sinceros, né? Nós todos, de uma forma geral, e o ator, o artista, numa dose um pouco mais excessiva. Nós somos muito inseguros, nós somos carentes até não poder mais, nós somos ah, nós aprendemos a dar valor para a opinião alheia. Nós dependemos da opinião alheia para sobreviver, ou do crítico ou do público. Então, isso torna a gente muito frágil. Então, é normal que, quando eu estou substituindo, eu quero estar melhor do outro. E é claro que, quando alguém vai me substituir, eu torço, sinceramente, que faça bem pior do que eu. Porra, normal. Quero. Faça melhor que você? Não, que faça pior. Ou melhor, ou não tão bem quanto eu. É claro, você Isso. quer ser. É normal, é normal. É claro que eu não vou falar isso a ferro e fogo. Claro que eu desenvolvi um lado meu da generosidade, né? Mas tem um limite. Eu quero. Você quer que alguém seja melhor? Você escreve uma dissertação ou faz uma entrevista, quer que seja melhor? Não, você quer ser o melhor, normal. Normal. Eu Mas, não acho mas nenhum problema, eu acho pelo contrário. Eu acho que quando você, isso te dá capacidade de luta. quando você substitui, por exemplo, algum ator, você procura se distanciar ou você conversa com ele na hora que vai fazer a substituição? Olha, essa pergunta não procede muito, porque eu nunca substituí ninguém. Eu só substituí uma vez, logo no comecinho da carreira, por um problema de doença. Eu fui salvar uma peça. Eu Tá. salvei para uma amiga minha. Então, não foi nenhuma substituição. Eu acabei ficando a peça inteira. Você já ouviu falar na Vicky Militello? Lembra da Vicky? Sim, A Vicky sim. tinha um circo de alumínio lá perto da Avenida 9 de Julho, e ela fazia uma peça que chamava. Bom, não importa. E o tio dela fazia, um tio dela que era jovem, ah, O Jacques fazia a Militello? peça e ele ficou doente. E eu tive que fazer. Eu não lembro o nome da peça, deve estar aí. Acho que Ah, não tem aí. Tem? que ano foi isso, mais ou menos? Chamava o quê? Era Teatro de Cordel. Chamava Teatro de Cordel. Que ano foi isso, não lembra? Deve ter sido, sabe quando? Entre 70 e. Foi logo no começo da minha carreira. Eu me formei em 73, 74, 75, 76. Porque depois eu vim para o Rio. Não tem, ou seja, tá vendo? Eu não tenho. Eu fiz durante um Tem bom mais, tempo, mas como é tem substituição, ficou para lá. Eu substituí o irmão do Dedé Santana. Dino Engraçado Santana. dessa. Dino É porque eles Santana. são todos de circo, né? É Não, não é o verdade. Rodrigo, não. É o Dino. O Dino Santana. Você conheceu ele? Então, eu Não, substituí ele. não conheci pessoalmente, mas eu conheci o trabalho dele. Depois eu Agora, fiz um cinema, filme com ele. Aí eu acabei fazendo um filme com ele, O Mulherengo. cinema, é isso que a gente queria falar. Você não fez tanto cinema assim, né? Não, e eu achei que ia ser. Porque como eu estava em teatro, né? Fazendo teatro sem parar. Aí eu fui fazer um filme e eu me dei tão bem fazendo o filme, porque dependia muito de uma coisa que eu era bom naquilo. Era técnica. Porque assim, naquela época se fazia diferente do que faz hoje, porque hoje não tem mais o filme de rolo. Então, lá você tinha que acertar muito, porque você não podia errar, né? Porque gastava o rolo do filme. Então era assim, dá 2 passos, olhe para a esquerda, fala tal frase, aí você vira nesse E.
E eu me dei muito bem nisso. E o diretor falava, pô, você tem um... Você sabe exatamente onde parar, você sabe exatamente onde catar luz, tal e coisa. E eu achei que ia dar certo. Não deu, nunca. Depois que eu me tornei conhecido, logo depois desse filme, me tornei conhecido com A Escrava Isaura, nunca mais apareceu cinema, muito pouco. Acabei fazendo É, bem mais para frente depois. você fez O Chico da pessoal de Serra. cinema, o pessoal de cinema da minha época, quando era jovem, era muito preconceituoso com ator de televisão. Eles tinham umas turmas deles, então olhavam para mim um pouco como aquele atorzinho da novela das 6, sabe? O Você é um que ator tudo de bem. teatro, né? Você é um ator de teatro. Mas não sabiam, não sabiam. O pessoal Você de cinema naquela época não ia, tipo, gosta do processo cinematográfico? Gosta do processo gosto muito. Muito. Sabe que eu gosto do teatro, do cinema? O cinema, até a hora que você dá o gravando e o valendo, já se passou tanto tempo que está tão macio, está tão entranhado em você, que é muito gostoso. Sai muito leve. A televisão, eu, pelo menos, eu sempre. O texto, né? O texto. Cinema não, você sabe tanto texto que você vai tantas vezes e volta, a luz não ficou boa, aí melhora tal lado, melhora tal outra coisa. Tem um processo de excelência que me agrada muito. gostaria de fazer mais? Muito, muito. São 9 filmes, se tiver certo aqui, adivinha? 9 filmes. Hum? 9 filmes. 9 9. filmes? É. É, pouquíssimo, né, para uma carreira tão longa. E Não precisa, desses nove, e é, desses nove, deve ter uns 5 que não significam nada na minha vida. Papéis, é, coisinha muito. Uma trabalho que participação que eu fui lá fazer afetivamente, por alguma razão. Eu fiz pouco bom cinema. a gente está encaminhando para o final, mas tem algumas coisas que eu quero saber de você. Por exemplo, você é aquele ator que precisa de, perdão, precisa de um tempo para se despir do personagem ou desligou a luz, fechou a cortina, o personagem sai de cena, sai de você? Como é que é essa coisa de se despir do personagem? Eu tanto para entrar quanto para sair é muito rápido, de verdade. Só É, se depende de uma maquiagem complicada, aí tudo bem. Mas quando eu fazia a peça mais difícil da minha vida, a que eu fiz mais difícil, que a gente tocou nela algumas vezes, que é o Eu Sou Minha Própria Mulher, que dependia de um grau incomensurável de concentração, porque como eram muitos personagens, com muita voz, com muito movimento corporal distinto, composição corporal, eu tinha que ter uma atenção muito grande. Mas eu era o último a entrar no teatro, eu me vestia rápido, não tinha maquiagem, não tinha nada. Eu subia para o camarim uns 10 minutos antes de começar a peça. Me vestia, entrava em cena, também saía, que as pessoas até umas 2, 3 vezes reclamaram comigo, que estavam muito emocionadas, e eu saí muito leve. Pô, eu estou aqui aos prantos e você sai desse jeito do teatro, você, né, eu pensei que eu fosse te encontrar acabado. Não, eu saio logo também. você falou que é um ator de técnica, né? Técnica pura. É, é. Teus amigos pessoais são do teatro, da TV, são atores, Olha, diretores. eu tenho alguns amigos do ramo, mas eu tenho muitos amigos que também não são do ramo. Os meus 2 melhores amigos, os 3 melhores amigos, eu estou pondo homem e mulher, no caso, não são do ramo, mas tenho bons amigos do ramo. A Estela Freitas, como eu já te disse, é uma grande amiga. A Ângela Vieira é uma grande amiga, mas tem outros anônimos que são. Se eu tiver, por exemplo, eu estou sozinho aqui no meu apartamento, atualmente eu estou sozinho. Se eu passar mal, vai ser para Um os desses não atores três, que eu vou ligar, para os civis, para os civis, os normais, digamos assim. os normais, né? O Edwin, vamos lá, 47 peças, contando com essa Vicky Militello,
9 filmes, 65 personagens na TV, sem contar esse de Portugal, que não está aqui. Se você tivesse tido uma outra trajetória, você seria uma pessoa diferente? O que eu quero saber é o que tantas vidas acrescentaram à sua vida e o que fizeram do homem Edwin Luiz 150 personagens, sei lá. Entendeu a minha pergunta? Eu entendi, entendi. Eu acho que eu não seria tão feliz como eu sou, porque a profissão ela me dá absolutamente tudo o que eu preciso. Às vezes eu penso assim, se eu tivesse tido uma outra profissão e fosse bom naquilo que eu tivesse feito, porque eu sou muito, uma coisa que me mobiliza muito é não ser medíocre. E medíocre no sentido do mediano, né? No No sentido sentido do real da palavra. pejorativo. Eu queria me destacar, eu precisava lá atrás, acho que todos nós, né, queremos um certo destaque nessa coisa chamada existência, você deixar alguma coisa para a posteridade. Eu não sei se eu seria feliz em outra profissão, mas eu também sei que se eu tivesse tido uma boa vida, como eu tive sendo ator, eu acho que está tudo bem. Ser aquele médico que eu quis ser aquele dia, se eu fosse um bom médico com uma boa especialidade, ah, talvez eu fosse feliz, mas não seria tão divertido quanto foi a minha vida, né? Ser ator é muito divertido. Você tem as pessoas pagam para te ver enlouquecer em cima de uma caixa. Você faz o que você quer lá em cima. Você tem uma liberdade que é a coisa mais bonita do que você dar vazão a todos os teus demônios e ainda te pagarem para isso. Porque o que faz uma pessoa que não é ator? O que não é ator, a pessoa que não é ator, ela aprende para sobreviver, para ela poder viver, ela aprende a controlar suas emoções, né? Ela não pode, de repente, estar no meio de um lugar, ela fica triste e ela cai no pranto no meio da tua repartição pública. Não dá, não dá. Você não consegue. No meio de um jogo de futebol, você fazer. Não, você não pode. Você não pode dar vazão a todos os teus instintos e alguns são assassinos, inclusive, né? Aqueles instintos, você não pode. Para ser uma pessoa que convive em sociedade, você precisa saber respeitar certas regras para você poder viver. O ator é o contrário. O ator ele tem o aval e recebe para poder ser um poço de emoção, poder fazer com que todos os teus demônios venham para fora e ter uma profissão que serve a isso. Ser ator, então você pode chamar todos os teus monstros, né? O teu lado, que todos nós temos. Eu pego o meu lado assassino, eu pego o meu lado mau caráter, eu pego o meu lado desagradável, eu pego o meu lado mentiroso, eu pego tudo que eu não quero mostrar, eu posso mostrar, posso mostrar lá em cima do palco, na televisão. Ninguém pode. É, Você, por exemplo, não digo você que você é do meio, mas você pega o teu irmão, a tua irmã, ela não pode pôr o instinto assassino dela de fora, ela não pode pôr nenhum outro instinto dela que ela tem, é só que verdade, ela não é pode. Eu verdade. posso. Olha que bom, eu posso. Olha que boa, coisa Como, boa. como atleta, você foi atleta profissional, Fui atleta. Não, profissional não, porque acho que na minha época não tinha atleta profissional. A gente era tudo amador. mas você também Eu, já tinha eu, essa coisa de não querer ser medíocre? já, tanto que fui campeão brasileiro de ginástica olímpica. Eu cheguei lá, eu quis me destacar no Brasil inteiro, pelo menos eu me destaquei, fui campeão uma vez. O esporte forma assim, né? Na verdade, o esporte É, acho que foi legal para o teatro isso. Bom, é, a televisão, novela, está passando por um processo de, de alteração, né? As séries estão aí. Você vê isso com otimismo? uf, vejo, eu acho que as coisas mudarão.
Mudarão, claro que mudarão. Estão mudando já. A gente não está vivendo a mesma época que eu vivia lá atrás, em termos de televisão. Eu acho que as plataformas todas, os filmes todos, você vê que tem ah, ah, empresas cinematográficas hoje que são streams, né? Não são mais aquelas corporações de Uhum. cinema e se faz belíssimos filmes. Eu acho que o formato novela ela vai aos poucos ela vai perdendo essa característica e vai virar coisas mais curtas. O problema é que mais curto não gera tanto lucro para a empresa, né? Que você tem que fazer mais cenários, mais figurinos, porque se muda muito não tem como. Mas eu acho que vai mudar e vejo com muito otimismo, porque o ser humano precisa sonhar. E o ser humano que não tem como fazer viagens, que não tem como ir a teatro, ela precisa sonhar. E a televisão dá isso, seja dentro do teu celular ou seja na televisão mesmo. As pessoas Falando, vão continuar vendo. falando em sonho, Edinho, ah, pandemia acabando, você sonha com o quê? Quais seus projetos? Você tem convites? Você tem o que que a gente pode, quando a gente pode esperar o Edwin fazendo o quê? Qual são os seus... Olha, eu estou aceitando até fazer teatro no meio da praça, aqui do lado da minha casa. A vontade de atuar é tão grande, porque nunca fiquei um tempo tão grande na minha vida. Já fiquei 2 meses parado, mas um ano e tanto tempo, 1 ano e 3 meses eu estou parado, absolutamente parado. A, a vontade de extravasar algum personagem, ou extravasar a arte que tem dentro de mim é muito grande. Mas é o seguinte, eu acredito que assim que daqui 2, 3 meses vai começar a surgir já a, a programação para o próximo ano. Eu acredito que eu vou receber convites. Já tem gente ligando para sondar. Hoje ainda me ligaram para sondar. Mas de certo que eu tenho para fazer agora é um filme em Portugal, uma produção brasileira. É uma produção brasileira. É coincidência que eu fui para lá agora. Não é só coincidência, porque não tem nada a ver com o pessoal que eu fui. É um filme que é brasileiro, com a história de brasileiros, que tem um pedaço do filme que passa em Portugal. Então eu tô, assim que melhorar um pouquinho, a gente tá para ir. Eu acredito que é outubro que a gente vai. Eu espero te ver logo nas telinhas, nos palcos, nos telões. E Tomara, né? quero te agradecer imensamente a disponibilidade, a simpatia, essa entrevista que eu gostei muito. Faltou um monte de coisa para te perguntar, mas isso é bom porque, de repente, numa outra oportunidade, a gente volta a conversar. Claro, daqui uns meses a gente faz a continuação de tudo aí. Edwin, muito obrigado. Obrigado a Um grande você, viu, meu abraço para querido? você. Eu também te desejo que, olha, eu espero que eu tenha trazido para você um pouco de alegria e para as pessoas que forem assistir, que ela possa servir de alguma forma para, pelo menos, pensar um pouco o que é essa profissão. Eu deixo um abraço enorme para você, o meu muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu não tenho dúvida que as pessoas vão se sentir confortáveis com o que a gente conversou aqui. Muito Tá obrigado. ótimo. Um abraço imenso.